Então, concluindo o raciocínio e atendendo aos ditames do nosso horário, eu gostaria de iniciar o nosso evangelho hoje. Nós normalmente fazemos com a prece, mas eu gostaria de fazer um breve comentário dizendo que o Mestre Jesus, catedrático por excelência, ele tinha por hábito aproveitar todos os minutos, assim como fizemos nesses breves segundos, para lecionar, ensinar, mostrar como que deve se fazer, o procedimento que devemos adotar. Então, quando o povo estava reunido naquela praça enorme onde se habituou a colocar no gasofilácio o seu ósculo, a sua contribuição, eu não sei se vocês se lembram, quando a gente fala em gasofilácio, aqueles que são egressos do catolicismo sabem que a verdade é uma só, é aqueles cofrinhos que na igreja há muito tempo tinha para colocar as moedas, né? As espórtulas, e aquilo fazia um barulho ensurdecedor, chamava a atenção de todo mundo. Mas com o tempo isso foi substituído por uma cestinha, um saquinho, etc., e chegamos aos dias de hoje. Mas naquela época, o curioso é que Jesus observava, junto com o seu colégio apostolar, o comportamento do povo. E o povo, como só ia acontecer na sua vaidade, no seu orgulho, né, de se mostrar, colocava sempre o máximo que podia pôr ali, no gasofilácio, a sua oferta à então divindade. Pois bem, Jesus, observando essa situação, chamou os apóstolos e disse a ele, aquela senhorinha lá, ela colocou mais do que todos juntos, porque todos aqueles outros colocaram do que lhe sobrava, da sua abundância. Ela está dando aquilo que vai lhe fazer falta para amanhã. Por que estou dizendo isso? Porque a lição de Jesus é preciosa. A gente vem nesta casa para poder aprender, para poder aplicar na vida prática. Não é fácil, viu? Até aprender ideologicamente ou empiricamente, a gente até compreende. E todo esse discurso que eu estou fazendo é porque nós vamos falar um pouco hoje sobre a realeza de Jesus e os pontos de vista que existem. Pois bem, então Jesus, com esse método, e estando aqui presente entre nós, porque a palavra não é minha, é dele, ali onde tiver dois ou mais, né, Deus reunido em torno do seu ideal, ou do seu ideário, ele se faz presente. A nenhum de nós é lícito pensar que Jesus não está aqui por ele ou por seus mensageiros. Ele pode estar em todo lugar, ele está em todo lugar porque ele é o governador planetário. Então, amigos, ele estando aqui, ele nos abraça nesse momento e nos convida a ir até o Pai, porque ninguém vai ao Pai se não for por ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Então podemos dizer, eu pela palavra articulada, vocês, se quiserem, também pela palavra articulada, mas se não podem fazer pelo pensamento, a nossa prece dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-me de todo o mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. É com essas palavras que nós abrimos os trabalhos de hoje. Damos o nosso afetuoso abraço a todos vocês carinhosamente no plano físico e nossos amigos do plano espiritual que sabem das particularidades de cada coraçãozinho e aqui estão para ajudar. Recomendo, aproveitando o ensejo, que esse caderno aqui está destinado a anotações daqueles amigos, familiares que não puderam estar aqui agora hoje, mas que precisam de uma prece, precisam de uma ajuda, precisam de um passe à distância. Anote o nome. Se souber o endereço, anote o endereço também. Não sejamos folgados. O Espírito sabe, eu sei que o Espírito sabe, mas não custa a gente colocar um endereço para facilitar a rua, o bairro, o centro. Ah, mas e aquele é desencarnado? Põe desencarnado, aí o problema é deles lá. Está entendido, amigos? Então vamos iniciar o nosso trabalho evangélico. A dona Célia já encontrou para nós
O que nós devemos falar é na página 34 sobre o ponto de vista, que na verdade, como eu disse, ele vai falar sobre a realeza de Jesus. Depois nós faremos algumas breves considerações sobre isso. Por favor, quem começa? A senhora, né? Os professores começam primeiro sempre, viu? Vamos lá. O ponto de vista. A ideia Boa tarde. clara e precisa que se faz da vida Por favor, futura seja bem-vindo, senta. dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que para ele é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante, e não é a mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo, recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua a amargura. Ocorre assim com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as grandes e pequenas, estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra, que proletários e potentados são da mesma talha. E lamenta esses homens efêmeros que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter-se tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé da vida futura. Se todo mundo pensasse desse modo, dir-se-á ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará. Não, o homem procura instintivamente seu bem-estar, e mesmo com a certeza de não estar senão por pouco tempo num lugar, ainda quer aí estar melhor ou menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sobre sua mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está do instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa, e se consola facilmente com seus fracassos, pensando na destinação que o espera.
Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam a essas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se importar. Aquele que concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a terra a única e frágil base do futuro eterno, ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga as experiências, as existências do mesmo ser, todos os seres do mesmo mundo e os seres de outros mundos. Dá assim uma base, uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, sem considerar-se apenas uma parte. É esse conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido e, por isso, ele reservou o conhecimento para outros tempos. Queridos amigos, irmãos, peregrino do amor, que busca nas palavras do Cristo os ensinamentos e a importância desses momentos que nós vamos passar junto, no abraço fraterno de Jesus e atendendo ao seu chamamento de vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim que sou manso, pacífico de coração, e vossas almas se reconfortarão, porque meu jugo é leve e meu fardo é suave. É sobre esta bandeira que nós fizemos a leitura desse texto do Evangelho, que convida a meditarmos que o meu reino não é deste mundo. Se nos lembrarmos e vamos nos recordar que Pilatos, saindo do seu palácio, insistiu com Jesus se Jesus era rei. E Jesus silenciava, e ao ponto dele teimar e dizer, mas vós então sois rei, porque o povo o tratava assim quando entrou na praça pública e foi saudado como se fosse um rei, muito embora ele estivesse montado em um burrico e não em naves espaciais poderosas para atirar em ninguém. Uma confusão histórica aí que o povo fazia. Muito bem, houve um momento então que Jesus disse, eu sou rei. Nesse texto, vós o dizeis, mas que rei sou eu? Podemos interpretar que rei era Jesus. É por isso que eu convidei vocês a pensarem sobre essa realeza de Jesus, porque o rei da música, hoje é Roberto Carlos, mas a voz abençoada foi de Francisco, né? Que cantava isso em prosas e versos, o Chico, né? Não o Chico espírita. Eu me refiro a Francisco Alves, aqueles que têm o cabelinho branco que nem nós, né? Lembra dele? E depois, ele era o rei, é o rei da voz. E depois tivemos outros reis da voz, não tivemos? Eu, se eu não me engano, o Aguinaldo tinha uma voz também, tem ainda, né? Encantador, e outros. E assim os reis dos poetas, não existe. E todo esse potentado que o povo tem é material. Por isso Jesus diz, vós o dizeis, eu sou rei, mas meu reino não é daqui. E é sobre esse tema que nós vamos desenvolver um pouco, porque falamos sobre o ponto de vista. Então eu vou passar a palavra para o Ayrton, para ele fazer as considerações dele sobre esse capítulo 2, especificamente pode entrar, viu, Ayrton? Porque
nós estamos falando sobre o texto, pode entrar na realeza de Jesus, pode entrar na vida futura, se desejar falar, que nós ficaremos atentos aqui para poder aprender. Porque esse ponto de vista que foi lido é o ponto de vista de cada um de nós. Porque Jesus já deixou claro lá, você está dizendo que eu sou rei, então tá bom. Não vamos brigar por causa disso, então tá. Só que o meu reino não é desse mundo. Agora vai explicar para Pilatos e para aquele povo que estava despreparado ainda, que Jesus escolheu a metodologia de falar por parábolas justamente para que a pessoa pudesse entender. Cada um tem o direito ao nosso ponto de vista. E depois temos o ponto de vista da doutrina. Por favor. O texto, né, do Evangelho, aquele que é colocado pelo Evangelho segundo o Espiritismo hoje, ele fala para nós a questão do ponto de vista. E quando fala em questão de ponto de vista, fala para cada um de nós. Como que nós estamos encarando ou encaramos, né, a nossa vida, a nossa passagem por aqui? Todos nós sabemos que é uma passagem. Para alguns mais rápida, né, ou mais curta, e para outros mais longa, né? O Dr. Jaime já está aqui nos seus 80, né? Vai fazer 81. Opa! Né? Eu fico tão contente quando fala que eu vou fazer 81. Então muita história para contar. Enquanto que tem outros que passam rapidamente e Deus sabe o motivo pelo qual, né? Como nós bem conhecemos, falamos pela definição que o nosso Criador, ele é sábio, ele é justo, que tudo que acontece, como o próprio Jesus disse, nada acontece sem o conhecimento dele, nem mesmo uma folha que caia do galho de uma árvore. Então, claro que cada um de nós tem a sua opinião sobre tudo. Tudo sobre aquilo que nós ouvimos, nós temos uma opinião, né? Mesmo quando a nossa opinião é não ter opinião. Não deixa de ser uma opinião. Eu não tenho opinião nenhuma, mas é a minha opinião sobre isso. Então nós temos opinião. E o ponto de vista, ele é bem claro quando traça aqui um comparativo entre como nós observamos a nossa passagem por aqui. Do ponto de vista puramente humano, terrestre, entre o nascer, crescer, produzir, morrer, a vida biológica, e o ponto de vista também da questão espiritual. E quando se trata de questão espiritual, claro, óbvio, ela é muito mais abrangente do que se nós formos tratar da vida biológica, que é exaustivamente tratada por tudo quanto é cientista. Livros de escola, nós já vimos os mais diferentes aspectos, e a gente sabe disso, nasce, cresce, reproduz, morre. Ou nasce, cresce e morre, muitos não reproduzem, por uma questão ou outra. Agora, a questão espiritual ela é fundamental nesse aspecto aqui, tanto que pega a maior parte, né, das colocações que o Evangelho nos faz. Porque se a gente trata apenas da vida material, nós temos como exemplo também todos os outros animais que nascem, crescem, morrem. Os vegetais nascem, crescem e morrem. As plantas que às vezes plantamos em nossas casas, para quem tem lugar para plantar, às vezes pega a semente, coloca lá, nasce, cresce, né, dá o seu fruto, suas folhas e depois morre. É uma sequência de vida e uma vida vai sustentando a outra. Mas a questão espiritual, ela é diferente. Porque a questão espiritual fala daquilo que nós pensamos, daquilo que nós valorizamos, daquilo que nós observamos, daquilo que chega aos nossos ouvidos, chega ao nosso nariz, chega à nossa boca, né, no sabor. Os sentidos todos nos dão uma dimensão muito diferente dos outros com relação a essa passagem aqui. E permite que a gente tenha várias e várias ideias sobre o que nos acontece. E por isso, mesmo que nós somos diferentes espiritualmente um do outro, todos nós sabemos e entendemos que ocorre sempre a chamada reencarnação. Quer dizer, desde o momento que nós somos criados, como, né, próprio diz o Evangelho, simples e ignorantes. Não sabíamos de nada. E fomos aprendendo conforme nós fomos encarnando, assim como as crianças, a jovenzinha que está ali. Quando nasce, o que ela conhece da vida em si? Nada. Ela vai aprendendo e guardando conforme os seus sentidos vão se desenvolvendo, sua capacidade de guardar, conforme aquilo que ela ouve, aquilo que ela vê nesses primeiros instantes. Ela vai vendo, analisando e guardando.
E vai depois também, pela instrução que a vida vai dando, Ela vai esquecendo da Também. anterior. Também. Então, Não, a gente não lembra nada do anterior. Do anterior não lembramos nada. A única coisa que nós temos noção da vida anterior, que cada um de nós teve individualmente, é quando nós olhamos uns aos outros, analisamos uns aos outros. O que nós percebemos dentro da mesma família? Somos todos diferentes. Pensamos de maneira diferente. Podemos, e fomos criados dentro da mesma família, mesmo pai, mesma mãe, mesmos avós. Mas nós, quando filhos, nos identificamos diferentes entre nós, irmãos diferentes com relação aos pais, com relação aos avós, com relação aos primos, com relação aos tios. E por que essa diferença? É aquilo que traz aqui para nós a questão da vida espiritual. Porque todas as encarnações pelas quais nós passamos tivemos experiências diferentes. Nós não sabemos onde que nós encarnamos antes, quantas vezes, o que fizemos, mas a maneira de pensar nossa, a maneira de agir nossa, a maneira como nós pensamos é particular, cada um de nós. Nossos pensamentos são só nossos. Agora, nós, como vivemos em sociedade, temos as leis a seguir, o comportamento, e isso nós observamos uns nos outros. Nós não vemos os pensamentos de cada um, mas não nos esqueçamos que os pensamentos de cada um podem se transformar em palavras, podem se transformar em ações. Por isso, quando todos nós que aqui estamos, 3, 6, 9, 12, 15 pessoas aqui agora, se acontecer alguma coisa, se eu bater num copo aqui, eu bater no copo e cai, cada um pode ter uma ideia, mas por que ele bateu no copo? Porque pensamos diferentes, nossas histórias espirituais são diferentes. E podemos observar a mesma coisa, mas cada um pode pensar, achar uma razão, achar uma consequência diferente. Tudo isso é motivo de quê? Das experiências anteriores. Não lembramos o que fazemos. Mas se nós olharmos o comportamento de cada um, a maneira de ser, nós já vamos ter uma ideia de como pode ter sido anteriormente, pela maneira como nós vivemos. Quando as crianças nascem, já trazem seu espírito isso. Porque elas são diferentes umas das outras. Né? Tem nem um casal ali, tem menina. Daqui a pouco pode ter mais um, pode ter outro, e claro, sabe que vai ser um diferente do outro. Embora criando junto, mas às vezes o tratamento particular de cada um tem que ser diferente. Para quem é avó, quem é mãe, sabe muito bem disso. E a questão fica, como é a experiência das vidas anteriores que vão nos moldando? Qual seria essa grande importância, então, de nós analisarmos essa vida atual? E se a gente analisar nossa vida atual hoje, com base naquilo que o Evangelho nos falou, nós estamos dando mais importância à nossa vida física, querendo ter, querendo ser, querendo isso, querendo aquilo. Claro, nós estamos vivendo e necessitamos de conforto, uma vida. Mas isso é o mais importante para nós? Ou nós também nos importamos com a nossa espiritualidade? Com a nossa conversa com Deus? O que nós falamos com Deus? Nós conversamos com Ele? Nós rezamos todos os dias, uma vez por dia pelo menos? Rezamos? O que nós conversamos com Ele? Como nós nos dirigimos a Ele? O que nós pedimos a Ele? Nós exageramos em nosso pedido? Em nossos pedidos nós pedimos mais coisas materiais do que valores espirituais? Questão de cada um. Nós nos importamos com os nossos relacionamentos entre nós, começando em casa? Procuramos nos relacionar bem? Procuramos entender um ou outro? Procuramos não cobrar tanto um do outro? Como disse, né? Não julgues para não serem julgados. Procuramos ser indulgentes, ou seja, não levar tanto a ferro e fogo tudo que chega ao nosso conhecimento e se evita tanta coisa. Não é? Procuramos ser mais caridosos, fraternais, em casa e fora de casa também. Como que nós estamos com as pessoas fora de casa? Estamos procurando levar dentro de nós, em nossos relacionamentos, orientações que o Evangelho nos dá para sermos mais pacientes, mais tolerantes, menos preconceito. Como está sendo a nossa vida com relação ao Evangelho? É nesse ponto de vista que aqui ele fala e é bem claro.
Porque quando a gente se preocupa da maneira como nós estamos, primeiro, nos comportando, como que eu estou me comportando? Qual é a análise que eu faço de mim mesmo? No mundo em que eu vivo, na minha posição do mundo, baseado naquilo que o Evangelho nos fala. Que é difícil, tudo ao mesmo tempo, a gente sabe que é. E nós sabemos que não vai ser nessa encarnação aqui agora que nós vamos nos tornar, como diz a Igreja Católica, santos, né? Ou espíritos iluminadíssimos. Não vamos. Mas a cada vez é necessário um pequeno passo. E cada passo que nós damos é uma direção, um caminho certo, desde que esse passo seja dado corretamente. Essas virtudes todas que o Evangelho nos fala são perfeitamente assimiláveis por cada um de nós. A grande questão que fica é o quanto que nós estamos querendo assimilar. E nisso, aí é que vai fazer com que hoje nós conheçamos pessoas tão diferentes e nós consigamos, inclusive, analisar. Quando nós falamos, aquela pessoa é boa, aquela pessoa é simpática, aquela pessoa é isso, nós estamos analisando o jeito dela, como que ela se comporta, né? Em relação, se conhecemos a família, se conhecemos o ambiente de trabalho, como que é? Queremos ou não, nós estamos todos julgando. Tem jeito. Ainda estamos sim. Mesmo quando a gente fala que uma pessoa é boa, aquela pessoa é tão boa, né, tão generosa, como que a gente chega numa conclusão de que ela é boa, que ela é generosa? Porque nós temos aquele juízo de valor que nós fazemos, né? E que é um julgamento de uma certa maneira. Essa é a questão. Estamos dando importância à nossa vida espiritual, aos nossos relacionamentos, ao nosso comportamento, não julgando tantos outros, procurando melhorar a nós mesmos antes de querer que os outros melhorem para nos satisfazer. É o ponto de vista. Estamos encarando a nossa passagem aqui mais do ponto de vista material, olhando tudo que é físico, que nos cerca, querendo ter, querendo ser, querendo ter o poder, querendo qualquer hora falar assim, você sabe com quem você está falando? Ou seja, estamos mais interessados no aqui ou agora? Ou estamos procurando, sim, melhorar nossas virtudes? Então, se nós melhoramos um pouco hoje, na próxima vez estaremos bem melhor. Pois então, amigos, Nada? é verdade. Eu gostaria de também dar o meu ponto de vista, já que estamos falando do ponto de vista, para dizer que São João traduziu este evangelho dizendo: Pilatos, tornando-se a entrar, pois no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos então disse-lhe: Sois, pois, rei? Quer dizer, insistindo, tu vai confirmar para mim se é ou não é. Então Jesus replicou: Vós o disseste. Eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. É sobre esse evangelho que foi dissertado agora, falando sobre o ponto de vista, que nós temos que colocar a nossa atenção. Jesus não cometeu nenhuma impropriedade ao afirmar para ele que era rei. Porque a realeza de Jesus não é a realeza material. Não é o príncipe dos poetas, não é o melhor jogador do mundo, o rei do futebol, todo mundo lembra dele, ele está por aí com a gente, né? Pelé. E assim todos têm o seu entendimento para esse título, mas esse título vai para o túmulo. O de Jesus era para toda a vida. Então a diferença dessa realeza de Jesus está aí. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas palavras do professor Ailton, a gente tem que tirar que o fato desses conhecimentos, como ele mostrou, para cada um de nós aqui, é diferente. Veja bem, eu tomo essa caixinha aqui e peço para vocês olharem. Vocês vão dar um ponto de vista sobre esse ângulo da caixinha que vocês estão vendo. Mas não estão vendo embaixo, também não estão vendo em cima.
É muito menos que eu estava com a mão sobre o nome elite, do outro lado. Logo, todos nós temos conhecimentos diferentes. E o Ayrton tocou em um ponto. Por que esse conhecimento é diferente? Porque nós somos filhos de Deus, do Senhor do mundo, Criador do universo e de tudo que existe. Mas Ele não nos criou todos juntos, todos numa safra só. Ele criou em que tempo? Eu não sei. Eu posso ser um espírito hoje já com milênios do nosso trânsito, da nossa viagem. Então é óbvio que aquelas pessoas que já estão aqui, como o Ayrton mencionou da minha modesta idade, eu já tenho que ter mais experiência sobre um monte de aspectos, de outras coisas, ou fui indicado para aprender certas coisas, assim como um médico aprende medicina, assim como um advogado aprende sobre as leis, assim como um cientista aprende a ciência e descobre as vacinas. Não é assim? Por causa do time de cada filho. E juntos nós vamos então ter que respeitar esse ponto de vista. Aliás, há um sábio aqui do século XVIII, chamado Voltaire, que ele disse assim textualmente: posso não concordar com tudo o que dizes, mas haverei de morrer defendendo o teu direito de dizer. Então, tudo isso que nós falamos, nesta frase, nesta filosofia, está colocado. Você tem direito a discutir, eu tenho direito a discutir com a Ayrton, ele tem direito comigo, com a esposa, vocês têm direito a conversar com você. Não é agredir, mas o direito de responder, porque você vê as coisas diferentes dos outros. A minha visão está lastreada nesta encarnação nas coisas que eu vim para aprender. E naquelas que eu já trouxe de bagagem na minha vida pregressa, nas reencarnações, já estão íncitas na minha alma. Por isso que eu fiz questão de deixar para nós fecharmos o nosso centro de ideias, no item 6, nessa última parte, que ele diz assim: o Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo. Então eu quero fazer uma colocação para vocês meditarem, com o conhecimento que tem. Quem que tem ideia de que, como os silvícolas entendiam Deus? Aqui no nosso Brasil nós tivemos as entradas e bandeiras, os professores sabem, e de repente o Bartolomeu, um dos bandeirantes, avança-se por essa selvageria que temos aqui, e os índios antropófagos o aprenderam, colocaram num que hoje nós chamamos pau de arara, como na polícia se usa. Hoje não estamos aplicando mais isso, mas até pouco tempo tinha o pau de arara. Colocaram ele num pau de arara e iam fazer dele o almoço ou a janta daquele dia. E o que fizeram? O que ele fez? Jogou uma garrafa de álcool para cima, tacou fogo. E diante daquele fogo, os índios admirados disseram: Anhanguera, Anhanguera! E Anhanguera é o deus do fogo. E o que fizeram? Elevaram-no à categoria de divindade, puseram numa cadeira alta, num espaldar alto, e colocaram lá, passou a ser um deus. Então cada um de nós tem uma ideia sobre o Deus, sobre o Pai. E alguns acham que é metamorfo. Deus não é isso que nós estamos pensando. Nós somos criados à semelhança porque Ele que fez. Foi o autor da vida que nos deu essa beleza que nós somos. Mas, então observa, para nós fecharmos um ponto de vista sobre esta vida futura. O Espiritismo veio completar nesse ponto, como em muitos outros, o ensinamento do Cristo, quando os homens estavam amadurecidos para compreenderem a verdade. Como o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos. Como que demonstra pelos fatos, gente? Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de ler a questão número 1 e a questão número 4 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: quem é Deus? Não pergunta quem é, parecido comigo, com ele. Quem é Deus?
Que coisa é Deus? Porque nós não podemos pegar, medir e contar. E ele responde, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E eu fico pensando, cadê aquele tal do capeta que está por aí? O pessoal fala que está por aí. O demônio, o Lúcifer. Não existem essas figuras. São figuras mitológicas. Não existe. Vocês já pensaram Deus, criador do universo, agora de repente faz um capetinha para ficar atormentando a vida dele? É ele que pode tudo, gente. Para com isso. É a entidade suprema. Então, eu estou dizendo isso para que nós tenhamos consciência dessa realidade. E daí Kardec, na pergunta número 4, questiona. Falei, mas tá bem, eu acredito nisso tudo, mas como é que a gente pode reconhecer Deus? Como é que a gente sabe que é Deus? Que prova que existe? Na questão número 4, que prova que existe disso? Aí os espíritos venerando responderam que está fixado num axioma que nós aqui usamos nas nossas ciências. Todo efeito tem uma causa. Olhai então as estrelas do firmamento. Olhai tudo que não é obra do homem. Alguém fez. Se não foi o homem, foi Deus. Então nós temos a prova científica de que Deus existe. Ou não? Então, amigos, olha que importante isso. Como o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. Quando se fala, e se fala muito, que Deus dá castigo, eu fico horrorizado. Deus não castiga ninguém. Deus é Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Aí perguntar-se-á, mas como? Que tem sujeito preso aqui, nos ergástulos, físico como nos do coração. Tem gente maldosa. E daí? É problema dele. Deus castiga. O outro nasceu e tem uma deficiência, perdeu um braço ou perdeu uma perna. Mas é culpa de Deus isso? Ou tem que haver com as vidas passadas o resgate daquilo que fizemos? Essa é a questão. Deus não castiga e não pune, mas isso não isenta ninguém, absolutamente ninguém, de pagar, ou melhor, não vamos nem usar o termo, de resgatar os seus compromissos para o grande universo da divindade. Ora, Jesus não ensinou que a gente tem que semear? Se eu semear tempestade, eu vou colher tempestade. O cidadão acha que deve roubar o banco, matar alguém, ou deve ser grosseiro, e depois ele não vai responder por isso, na mesma proporção. Mas não é porque Deus pôs castigo, a lei pétrea de que a gente tem que passar. Por isso eu brinco aqui, só para descontrair, que agora quando eu estou com 81, alguns amigos falam, você é um cara ruim mesmo, você vai ter que pagar, por isso que você está aí. Eu falo, não, você entendeu mal o Evangelho. Eu estou aqui porque Deus é misericordioso. Ele me deixa mais um tempinho para recuperar as minhas dívidas do passado. É uma outra interpretação. É um outro ponto de vista. O meu ponto de vista é da fé, da esperança, da vida bela, colorida e consentida, porque o Pai que nos criou. E me sinto tão poderoso que vocês não imaginam, porque vocês podem também sentir. Nós somos herdeiros do universo. Sou filha do Pai. Imagina se o Pai faz a coisinha assim, um modelito, fez o Adão, depois ele falou, não, eu preciso arrumar uma mulher para ele, dá uma costela aí. Conversa é isso. Não existe essa história. É realmente história. Deus não criou o homem, a mulher das costas do Adão. Não é isso, não. Então, todos nós sabemos que devemos ser felizes porque somos filhos de Deus e dar graças a tudo o que estamos passando. Então, passou uma tempestade. A gente olha, nossa, que temporal, quase levou o americano embora. E você não olhou que essa tempestade levou todos os miasmas embora, que o tempo está mais gostoso, está mais afável, está mais aprazível, que encheu os reservatórios de água, líquido precioso que nos faz tanta falta, que as flores agradecem,
E é isso, amigos. Então, dentro desse ponto de vista, nós vamos encerrar o Evangelho de hoje fazendo a nossa prece, e cada um de vocês acompanha a nossa prece também com o coração, com o pensamento. A prece, não vos esqueçais, ela serve para pedir, serve para louvar o Senhor da vida, né? E serve também para a gente, não só para nós, não é pedir só para nós, para os outros também. Então fechemos os olhos e no sentimento de alma, vibrando na emoção de ter Jesus aqui do nosso lado, os patronos desta casa que estamos completando 78 anos de existência física, os nossos anjos da guarda que nos acompanharam, e tantos amigos, parentes que já estão do outro lado da vida, que aqui nesse momento vibram com nós, com cada um de nós em particular, para que possamos, evocando o nome de Jesus, para que Ele nos leve até o Pai Celestial, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade da vida. Nós aproveitamos para dizer: ó Pai de amor, de infinita misericórdia, nós te louvamos por tudo, nós te amamos de todo o nosso coração e queremos, Senhor, aproveitar para pedir para a nossa família, os nossos entes queridos, estejam eles aonde estiverem. Pedir para alguns amigos que estão enfermos, pedir por aqueles que estão nos hospitais, em casas de saúde, nos orfanatos, embaixo das pontes e por todos os lugares aonde se faz guerra hoje novamente, por todos que sofrem, Senhor. Nós estamos te pedindo que o Mestre Jesus, governador planetário, distenda as suas energias, que serão transmitidas nesse passe magnético, para alcançar a todos. E com especial carinho, Senhor, queremos pedir por os homens que insistem na guerra, por aqueles que estão prisioneiros, por aqueles que o coração está partido, e, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, que sofrem de dia, choram de noite, e pelas mães que, faltando o alimento, muitas vezes, no fogão sem lume, derramam lágrimas de sangue. Mas na nossa gratidão, Senhor, queremos dizer obrigado. Obrigado por esse momento, por esta casa abençoada, pelas mãos que nos ajudam a trabalhar e por essas mãos que podem trazer um filho alheio sem reclamar, pelos nossos pés, as nossas pernas que nos levam a caminhar sem reclamar. Ah, Senhor, sei que muitos perderam as suas pernas, mas por eles nós queremos te pedir, porque sabemos que na próxima encarnação eles também bailarão. E assim, Senhor, alegres e felizes, ao recebermos os passes magnéticos por esses seus trabalhadores, que não são dignos deste mistério, mas pela tua misericórdia nos concede a possibilidade de, através dos nossos anjos da guarda, derramar os fluidos necessários aos corações generosos dos dois lados da vida que aqui se encontram, ouvindo um pecador a falar. Que a paz de Jesus esteja conosco, agora e para sempre. Não vos esqueçais, depois do passe, pega uma mensagem aqui para vocês levarem de lembrança desse momento gostoso que passamos junto, falando de Jesus.
você também. Tchau, tchau, Jaime. Glória a Deus, um abraço. Vai com Deus. Esse livro aqui vocês têm aqui para venda? O meu tá tão... Pode levar um para a senhora. É um presente. Verdade. Muito Obrigada. Que Deus abençoe. Imagina nós dois. O meu tá tão, sabe, Já está na hora de trocar. de trocar. Então tá bom. Muito obrigada. Nada, vai com Deus, é isso. Eu vou pegar outro, que aqui também tá soltando. Fica aí, pega um novinho ali, tem um novinho aí. Lá na Aqui, bazar, leva o meu. Oh, Pronto. Senhor, me dá vontade de chorar. Obrigada. Imagina. Oh, Deus abençoe. Oi, querida. Os cabelos lindos, hein? Tchau, João. Eu fico com inveja desse pessoal que tem cabelo branco assim. Eu não tenho, eu tinjo o meu. É só deixar que fica pronto. Mas não tem, tá faltando tudo aqui. Ai, ai.